Um dos principais obstáculos na leitura, especialmente para os mais iniciantes, é manter a atenção e a disciplina ao ler um livro longo. De fato, manter a atenção num livro de 300, 400 ou até 500 páginas pode se revelar uma tarefa bastante difícil. Por isso, para dar resposta a essa questão, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros fabulosos, 5 obras excepcionais, todas com menos de 100 páginas, para acabar de vez com aquela desculpinha de que Ai, eu não leio porque o livro é muito longo. já vou te entregar o ouro todo, mas antes de passar para o conteúdo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre 5 livros muito bons, todas obras que eu recomendo bastante e que tem todas menos de 100 páginas, então são obras bem curtas, bastante diretas, mas também com altíssima qualidade. Então, sem enrolação, em primeiro lugar, eu não poderia começar por outro livro. Nós temos a Apologia de Sócrates, de Platão, que é um livro fundamental da história da filosofia e que, ironicamente, tem a volta de apenas 70 páginas. Então, é um livro muito curto, mas com uma relevância, uma importância histórica brutal. Eu já gravei um vídeo aqui no canal só sobre a Apologia de Sócrates. Se você tiver interesse, eu vou deixar o card aqui em cima, que é basicamente o discurso de Sócrates em Atenas, apresentando a sua defesa contra as acusações de que ele estava corrompendo a juventude de Atenas. Sócrates, que foi um grande filósofo grego, o mentor, o professor de Platão, e dizem que toda a história da filosofia são notas de rodapé a Platão. Então, o professor de Platão, Sócrates, tem uma importância muito grande. Então, a Apologia de Sócrates consiste basicamente na defesa que Sócrates fez de forma oral perante o tribunal ateniense, defendendo a própria vida, se defendendo das acusações. Infelizmente, a eleição, a democracia ateniense votou para condenar Sócrates, mas se você quiser mais detalhes, assista o vídeo que eu já gravei especificamente sobre este livro. É bastante curto, direto, fácil de ler, não é demasiadamente complicado, e é basicamente um show de oratória, de retórica, e que evidencia aquilo que é o propósito de toda a filosofia, que é a busca pela verdade, e verdade com V maiúsculo. Então, é um livro maravilhoso e muito curto. Em segundo lugar, nós temos aqui uma obra que, na minha edição, a edição que eu peguei específica, tem 120 páginas. Opa, Pedro, mas você falou que tinha menos que 100. Pois, mas a minha edição tem 120 páginas porque a letra, a tipografia é bastante grande e tem várias imagens no meio. Para não falar que depois tem um prefácio, essas coisas todas. Então, se você pegar a obra por si, dá a volta de 100 páginas, é realmente muito curto. Quem quiser consegue ler num dia, porque é bastante fácil de ler. E o livro que eu estou mencionando e recomendando é Um Conto de Natal, do Charles Dickens, que é uma história lindíssima. Não é filosofia, como o livro que eu acabei de mencionar, é ficção, literatura. E é um clássico muito curto, mas também maravilhoso. Basicamente a história de um velho avarento, um velho chato pra caramba, chamado Scrooge, que é muito rico, mas é infeliz. Ele não usa a riqueza, não aplica a riqueza nem de forma produtiva e não ajuda ninguém. É uma pessoa solitária, uma pessoa ranzinza, mal-humorada, bastante egoísta, egocêntrica. Então, no dia de Natal, ele recebe a visita de 3 espíritos: o espírito do passado, do presente e do futuro, que mostram, respectivamente para ele, o passado do Scrooge, o presente, as pessoas, as famílias ou os personagens secundários, como eles estão passando aquele Natal, e o futuro. Qual será o que vai acontecer com o Scrooge se ele continuar vivendo da maneira terrível como ele estava vivendo. Então é uma obra muito bonita, bastante fácil, um clássico com uma mensagem maravilhosa. Assim, eu fiquei encantado quando li o livro e é pasmo, é impressionante que tanta qualidade esteja expressa numa obra tão curta e com uma estrutura tão simples. Em vez de você pega grandes clássicos, então imagina, você pega um Crime e Castigo do Dostoiévski, é uma obra maravilhosa, com grandes mensagens, mas é muito longa, muito pesada. Então você fica um pouco sobrecarregada com tanta coisa. Depois os nomes dos personagens são até difíceis de memorizar. Mas por outro lado, em completo contraste, num livro que também tem um estilo bastante distinto, nós temos aqui Um Conto de Natal, que é uma história muito simples, porque é um personagem principal, Scrooge, fantasma do passado, presente e futuro, com um ótimo vocabulário, descrições bastante pertinentes e que vai trazer uma mensagem muito bonita. Então eu recomendo bastante Um Conto de Natal, do Charles Dickens.
Em terceiro lugar, nós temos um livro de espiritualidade, então já é um terceiro estilo de livro, diferente dos outros dois, que é aqui o livro Fortaleza, aqui da Rafael Llano Cifuentes, que foi um bispo, então é um livro mesmo de religião, para desenvolver as virtudes da fortaleza, que é uma das virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais são a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Então eu adoro muito esses livros as edições da Quadrante. Ela tem vários livrinhos desses, todos bastante curtos e que trazem exames de consciência, que trazem mensagens, indicações, direções espirituais fundamentais para quem quer crescer na virtude e se desenvolver no campo da ética, no campo da moral. Então, eu não recomendo só o Fortaleza, também gosto muito do Força do Exemplo, do Francisco Fausto, e da Arte de Decidir Bem, do Francisco Fausto. Então, eu já li vários desses livrinhos, vocês podem ver que eles são todos muito semelhantes, as edições. Mas o livro que mais me tocou, dessas edições que eu já li, há outros ainda, por exemplo, tem um outro que está aqui na minha mesa, eu ainda não li, mas eu vou ler essas férias, que é o Grandeza de Coração, do Rafael Llano Cifuentes, o mesmo autor. Este livro me marcou bastante, apesar de ser muito curto, me trouxe umas reflexões muito boas, umas reflexões muito profundas acerca da virtude da fortaleza. Então, por exemplo, uma das coisas que o Rafael Llano Cifuentes diz nesse livro é que nenhum homem, nenhuma pessoa pode tentar falar sobre fortaleza, querer dizer que é uma pessoa com fortaleza, se não faz 2 coisas. Em primeiro lugar, acordar na hora, o chamado minuto heróico. Então você não fica enrolando na cama, toca o despertador, sai da cama no mesmo momento. Então se você não faz isso, o minuto heróico, depois não faz o ato muito difícil, e eu falo por experiência própria, que é tomar banho frio, que no inverno é um suplício. Mas, por exemplo, essa é uma das frases de impacto deste livrito, que é muito curto, mas muito bom, também recomendo. Em quarto lugar, nós temos outra obra de ficção, dessa vez de um autor russo que eu já mencionei no vídeo, que é o Fyodor Dostoiévski, e o livro Noites Brancas, que eu tive a honra de apresentar no meu projeto de Turma e Cidadania na minha escola. É um livro também bastante curto, dessa vez ele tem um estilo um pouco mais fluido, não é tão direto, mas tem uma grande qualidade, porque ele traz a mensagem de um personagem, que é o Sonhador, tem um personagem principal, que não tem nome, ele não é nomeado, que ele vive meio no mundo da lua. Então ele vive numa cidade, mas ele não tem amigos, ele não tem companhia. Então ele encontra uma jovem, numa noite de verão, ele encontra uma jovem chamada Nastenka, e o livro se desenvolve em torno das conversas que ele tem com essa jovem, ao longo de 4 noites de verão. Então a estrutura do livro são basicamente primeira noite, segunda noite, terceira e quarta noites. Inclusive o título Noites Brancas tem a sua razão de ser, por causa de um fenômeno na Rússia, em que no verão o sol não se põe completamente, então está de noite, mas você ainda tem alguma luz, então é uma noite branca, daí vem o título. Então, um livro muito bom, que traz uma mensagem de umas reflexões um pouco mais filosóficas, mas que eu gostei bastante. Então também recomendo Noites Brancas, e que tem nessa minha edição, eu recomendo muito essas edições da Presença, que são muito boas, a qualidade do papel, a tipografia são bastante satisfatórias. Aqui essa minha edição tem apenas 87 páginas e tem uma ótima qualidade. No final do livro você tem uma quebra de expectativa muito grande, há uma espécie de romance, porque a Nastia, que estava esperando um pretendente que há 1 ano havia dado a palavra que iria regressar, mas ele não regressa. E você tem todo aquele jogo da transitoriedade da vida, da pessoa que está desperdiçando os próprios anos por mera burrice, por falta de propósito, por falta de sentido na vida. Então eu recomendo muito também Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Por fim, o último livro que eu recomendo, também muito curto, mas é fenomenal, é de longe o melhor livro deste vídeo, que eu irei recomendar neste vídeo, é aqui o livro Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Em primeiro lugar, eu sem nem ver o conteúdo, eu já me apaixonei pelo livro, eu adorei essas edições da Thomas Nelson Brasil, são muito bonitas, a qualidade do papel, o estilo de letra é maravilhoso, eu adorei. Aqui a pontinha vermelha do livro. Se você for comprar este livro, compra da edição da Thomas Nelson Brasil, não é publicidade, porque eu realmente adoro. E neste livro, o autor inglês C.S. Lewis, um anglicano, escritor muito influente do século XX, vai defender uma coisa que no fundo é óbvia, mas que precisa ser defendida,
que é a lei natural. Então existem muitas pessoas que dizem que não, cada um tem a sua verdade, a moral é relativa, você tem que seguir os seus sentimentos, aquilo que a sua consciência te diz de uma forma considerando apenas a sua própria opinião. Cada um tem a sua própria opinião, não existe uma verdade objetiva, uma verdade absoluta. E neste livro, o C.S. Lewis vai desmascarar essa mentalidade de uma forma cabal. Então ele vai desenvolver alguns raciocínios muito simples, mas também bastante densos e profundos. Então não se deixe enganar pelas apenas 100 páginas do livro. Eu até cometi uma falha, já peço desculpa aqui no vídeo. Esse livro passa ligeiramente das 100 páginas. Sério? Mas não se preocupe, porque vale muito a pena e é bastante curto para a qualidade que tem que estar aqui dentro. Então, neste livro, ele vai falar sobre, vai mostrar de uma forma muito clara que existe sim uma lei dentro do coração do homem, a lei da natureza humana, que existem coisas que, sem você nem pegar os 10 mandamentos, sem você pegar a moral cristã, existem coisas que são intrinsecamente erradas. Ele vai provar isso de uma forma bastante eficaz. E no final do livro, a parte que eu digo mais relevante é que ele vai agarrar em extratos com indicações morais de diversas civilizações e vai mostrar como todas elas estão interligadas, estão conectadas. Ou seja, ele vai pegar em trechos de indicações morais da cultura hindu, dos judeus, dos cristãos, dos indígenas, vai pegar em budistas, vai pegar em tudo que você pode imaginar, ele vai dividir isso por seções. Então tem aqui indicações, trechos, citações de históricos de Sêneca, de romanos, de anglo-saxões, deixa eu ver o que mais encontro, de gregos antigos, de indianos, Babilônia, da civilização da Babilônia, nórdico antigo, chinês antigo, judaico antigo, egípcio antigo. Vai pegar diversos impérios com milênios de história, vai pegar em registros históricos verificados, arqueológicos, que mostram as indicações morais, as diretrizes morais que todas essas civilizações distintas, estes povos distintos, separados às vezes por séculos de história, vai pegar nas diretrizes morais de todos estes povos e civilizações e vai mostrar, apenas colocando esses extratos lado a lado, que todos eles batem. Então não é possível você defender que a moral é uma coisa completamente relativa se as indicações, as diretrizes morais de todas, não todas, mas das grandes civilizações e grandes povos ao longo de toda a história, se todas elas batem de uma forma ou de outra, se todas elas coincidem, dizem a mesma coisa, as mesmas coisas de formas diferentes, então não é possível que a moral seja uma coisa completamente relativa. Então, esta obra tem uma qualidade excepcional. Muito curta, mas muito boa. Então, só recapitulando os 5 livros, dos 5 que eu mencionei, 4 têm menos de 100 páginas, então livros muito curtos, mas que valem a pena ser lidos, que são maravilhosos. A Apologia de Sócrates, escrita por Platão, não caia no engano de achar que, como é a Apologia de Sócrates, foi Sócrates que escreveu. Sócrates nunca escreveu nenhum livro, não deixou nenhuma obra escrita. Em segundo lugar, um conto de Natal do Charles Dickens, A Christmas Carol, uma história muito famosa e com razão, porque é muito boa mesmo. Em terceiro lugar, A Fortaleza do Rafael Llano Cifuentes, livro de espiritualidade muito bom, embora haja outros melhores, mas este livro é muito curto, muito conciso, mas com uma qualidade bastante elevada. Em quarto lugar, Noites Brancas do Fyodor Dostoiévski. E em quinto lugar, o meu favorito desses 5, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. E para quem já ouviu falar, para quem conhece o C.S. Lewis, eu também vou recomendar um vídeo que eu gravei aqui no canal, também de um livro do C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples. Vou deixar o card aqui em cima. Mas então eu fico muito feliz que você tenha chegado até esse ponto no vídeo. Se você gostou, aperta aí no botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!